Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal que fala sobre artigo e primeiro de muitos, eu espero. Eu escolhi esse artigo NSABP B06 por considerar um dos mais importantes no que diz respeito ao tratamento cirúrgico, na evolução do tratamento cirúrgico do câncer de mama. Eu vou deixar o DOI na descrição do vídeo aqui embaixo para quem quiser buscar o artigo e ler o paper na íntegra. Eu acho que até fica mais interessante o nosso bate-papo. Bom, esse estudo foi um estudo randomizado, prospectivo, com 2.163 pacientes, entre agosto de 76 e janeiro de 84, tumores de até 4 centímetros inicialmente, depois passou-se a aceitar até 5 centímetros como ponto de corte, axila positiva ou negativa. Então, essas mais de 2.000 pacientes foram randomizadas ou para fazer mastectomia, ou para fazer cirurgia conservadora, ou para fazer cirurgia conservadora com radioterapia. Todas as pacientes foram submetidas à linfadenectomia axilar. A quimioterapia adjuvante foi feita se axila positiva, com esquema de fluoracil e melfalano. Então, um esquema diferente do que a gente vê hoje, que é mais o ACT, o antracíclico com ciclofosfamida e taxano. E em relação à radioterapia, a dose foi 50 grays em mama, não foi irradiada drenagem, e só esse grupo de cirurgia conservadora que fez a radioterapia. O grupo da mastectomia não foi submetida à radioterapia. Aqui eu destaco o tempo longo aqui de segmento, mais de 20 anos, para essas pacientes. Então, bastante tempo, não costumamos ver isso em artigo científico, pela dificuldade que é um segmento de 20 anos. E eu também aqui chamo a atenção que 125 pacientes dos grupos de cirurgia conservadora com ou sem radioterapia não foram incluídas porque as margens foram comprometidas por neoplasia. Então, essas pacientes não foram incluídas na análise. Essa tabela ilustra que os grupos são homogêneos, mais ou menos 60% dos pacientes mais de 50 anos, com axila negativa, com tumores localizados na região lateral, pouco mais de 50% até 2 centímetros de tumor, e ali entre mais ou menos 45%, 46%, entre 2 e 4 centímetros o tamanho do tumor. Essa figura 1, ela ilustra bem o benefício que o estudo mostrou ter a radioterapia no controle, de recidiva local. Essa linha com os triângulos brancos representa o grupo sem radioterapia e essa linha com os triângulos pretos representa o grupo com radioterapia. Esses números dizem respeito ao gráfico do slide passado. Então, no grupo que não irradiou após 20 anos, 39,2% recidivou, e no grupo que irradiou, 14,3%. E esse benefício foi ainda maior se a axila era positiva. 44,2% de quem não irradiou recidivou quando a axila positiva, e 8,8% dos pacientes que eram axila positiva e irradiaram recidivaram. Então, aumentou ainda mais essa diferença quando a axila foi positiva. E aqui eu chamo a atenção que no grupo que só fez quadrantectomia, 73,2% teve recidiva nos primeiros 5 anos, enquanto pouco menos de 40% do grupo que fez radioterapia recidivou nos primeiros 5 anos, mostrando essa capacidade da radioterapia de segurar essa recidiva. Não houve diferença em relação à sobrevida livre de doença entre os grupos, excetuando a recidiva local, que houve benefício para o grupo de quadrantectomia mais radioterapia, mas a sobrevida livre de doença foi semelhante. Aqui a gente vê o gráfico que ilustra bem, essa figura que tem 3 gráficos: sobrevida livre de doença, o grupo A aqui, sobrevida livre de doença à distância e sobrevida global, que o valor de P mostra que não houve nenhuma diferença com significância estatística. E aqui nós vemos o que a gente falou há um pouco para trás em relação à recidiva nos primeiros 5 anos. Olha, aproximadamente aqui do grupo de mastectomia, 74%, do grupo de cirurgia conservadora sem radioterapia, 70%,
e do grupo de cirurgia conservadora com radioterapia, 62%. Então a gente vê que a maioria das recidivas ocorre nos primeiros 5 anos, e daí aquela importância desse acompanhamento mais perto das pacientes oncológicas nos primeiros 5 anos, que é quando costuma ter a recidiva, local ou à distância. Aqui nós vemos o número total de mortes, né, comparando a cirurgia conservadora e a cirurgia conservadora com radioterapia. Mortalidade global não houve diferença, né? E quando foi feita uma análise mais minuciosa, a mortalidade específica por câncer de mama houve uma vantagem, até com significância estatística, para as pacientes que realizaram radioterapia. Mas a sobrevida global, de fato, não mudou no artigo. Aqui, talvez seja o slide mais importante do estudo, para a gente ter a ideia de que o que definiu o pior ou melhor prognóstico aqui foi o estadiamento inicial. Então, as pacientes que tinham linfonodos positivos, elas foram pior em todos os grupos. Então, as pacientes que fizeram mastectomia e que tiveram linfonodos positivos foram pior das que tiveram linfonodos negativos, e isso ocorreu em todos os grupos. Então, aqui, 53,5% de mortalidade após 20 anos, né, dessas pacientes. Desses 53,5% de mortalidade geral, 75% foi por recidiva de doença neoplásica. E quando a gente vai ver o subgrupo de axila positiva, 63,3% das pacientes do estudo que tiveram axila positiva foram a óbito após 20 anos, e em comparação com 47,7% das pacientes com axila negativa. A gente vê uma diferença aqui, né, importante, quando a gente compara a doença que já está mais avançada, ou seja, que já compromete a axila, em relação à doença mais inicial. Então, só para a gente finalizar, né, os comentários finais, a radioterapia reduziu consideravelmente as recidivas, né, comparando com o quadrante sem radioterapia, aí foi um ganho muito grande, de 13% a 14% para 39%, né, as recidivas. Então, um benefício foi gritante aqui no estudo. Chamar a atenção que a quimioterapia feita nesse estudo é inferior do ponto de vista de resultado em relação ao que nós fazemos hoje. Então, nós não podemos transpor esses números, né, exatamente como estão no estudo para os dias atuais. A radioterapia é feita de forma diferente, com acelerador linear, a quimioterapia é outra. E aqui eu destaco também que a mortalidade de mais de 50% do grupo foi alta, mas porque o follow-up foi muito longo, né? Depois de 20 anos, é natural que as pacientes morram mais. A gente vê boa parte dos estudos sendo publicados com um segmento ali de 5 anos. E 20 anos depois, realmente é natural que você tenha um número de mortes maior. Bom, se tem alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui nos comentários do vídeo. Aqui embaixo tem minhas redes sociais, tem um e-mail para contato, e eu fico aguardando, caso alguém tenha algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica. E muito obrigado pela atenção de vocês, e até o próximo artigo para a gente aprender junto aqui. Fique com Deus e um abraço.